Ok, vamos lá. Boa tarde a todos, então. Obrigado pela presença, todo mundo que veio aí assistir a apresentação. Obrigado, aluno André, aluno do Arduino, lá do curso de CDI. Obrigado, André, por ter indicado o Prezi da apresentação. É um programinha bem bacana. Meu nome é Paulo Marcos Trentin. O título do meu trabalho é Domótica via dispositivos móveis com Arduino. Meu professor orientador é o professor Herculano de Biasi. Antes de mais nada, é interessante a gente entender o que se trata esses termos que não são tão comuns, como domótica e Arduino. Domótica, basicamente, é uma palavra no latim, a junção da palavra domus, que seria a casa, e robótica, que é o controle automatizado de alguma coisa. Uma casa automatizada permite você, por exemplo, acionar o alarme remotamente, acionar e ligar e desligar lâmpadas de qualquer lugar. Uma pessoa com necessidades especiais, por exemplo, pode ter um tablet na mão e fazer esse controle também. O objetivo do trabalho é desenvolver um dispositivo baseado na plataforma Arduino que permita a interação remota com dispositivos eletrônicos de uma casa, prédio ou empresa, de uma maneira barata, eficiente e que seja fácil de instalar, através da rede pública de telefonia comutada ou através da internet. Então são dois modos previstos de acesso. Você pode fazer ligação através de um celular simples, sem acesso à internet e interagir com o sistema, ou através de um celular que disponibiliza o acesso à internet. Por que fazer isso? Basicamente, para resolver um problema simples, você não precisa de algo complexo e caro. Pode ser feita uma solução mais barata. Então essa é a proposta desse projeto. Ele pode ser usado tanto em casas, como também em empresas e prédios. Então qualquer lugar que você tenha acesso à internet ou uma linha telefônica, ou os dois, que seria melhor, você pode instalar esse sistema e poder interagir com aquele dispositivo que se encontra lá. A ideia faça você mesmo. Está previsto para ser publicado pelo menos alguma versão desse trabalho no estilo open source. Pelo menos uma versão mais inicial, para que quem tiver interesse em desenvolver esse trabalho, possa fazer em casa. Então ele foi utilizado peças que uma pessoa pode comprar no mercado brasileiro e fazer a montagem com ferro de solda em casa normal. E os procedimentos serão vistos depois. Ele tem uma característica importante que é funcionar sem acesso à internet. Ou seja, mesmo sem ter acesso à internet, você pode controlar os dispositivos da sua casa. Então essa é uma característica bastante importante desse sistema. Basicamente, como eu falei agora, a característica mais importante é a questão do telefone, então é interessante a gente dar uma olhada rápida no funcionamento do telefone. O primeiro telefone que surgiu, acredito que a maioria de vocês já brincou, já testou, já fez alguma vez em casa, que é o telefone de latinhas. Foi proposto pelo físico Robert Hooke em 1667. Basicamente, pega duas latinhas, amarra o barbante entre elas, mantém o barbante esticado e você tem uma comunicação. Hoje em dia, ao invés de usar barbante, a gente usa fio. E ao invés de usar latinhas, a gente usa os telefones convencionais. Então, a gente alimenta esse circuito com 48 volts para que ele possa chegar bastante longe. As linhas telefônicas alcançam uma distância longa e funcionem. E, basicamente, ficar imune a ruídos. Então, 48 volts, por que 48? Se você faltar luz, por exemplo, o sistema ficar sem energia elétrica, a linha telefônica continua funcionando, Então precisa ter um gerador. O gerador simples seria esse, somando 4 baterias, você tem a tensão de 48 volts. A questão é assim, como que eu vou começar uma chamada? Se fosse a latinha era simples, 10 metros, 20 metros, você diz, vamos conversar, e funciona. Só que hoje em dia a gente tem um limite geográfico, então não funciona dessa maneira. Você precisa ter um sistema que fique no meio desses dois lugares para gerar essa chamada de um ponto ao outro. Então a gente chama isso de central telefônica. Antigamente existiam centrais manuais, onde as telefonistas atendiam e faziam as conexões fisicamente com a mão, e hoje em dia nós temos centrais automatizadas. A primeira central instalada foi nos Estados Unidos em 1892, no Brasil ela chegou em Porto Alegre em 1922. A central automática funciona de duas maneiras. Ela pode ter a descagem decádica, que é aqueles telefones que você aperta e espera ele voltar, basicamente fica interrompendo a linha e voltando, ou um sistema multifrequencial que é usado hoje em dia. A gente usa os números lá e pode fazer a ligação. Esse sistema é mais rápido e mais confiável. Como é que funciona o sistema multifrequencial? Basicamente, cada tecla do telefone ela tem duas frequências associadas a ela. Por exemplo, a tecla número 2 ela tem a frequência 697 e a frequência 1336 Hz. São dois conjuntos de frequências que somados vão gerar o número 2, vão corresponder ao número 2. Então, quando você aperta o número 2, 3, qualquer número do telefone, basicamente ele fala na linha telefônica, diz, é o 2. Só que ele não pode dizer é o 2, então o que ele faz? Ele gera frequências específicas, que não são fáceis de ser interpretadas por computadores. Aqui nós temos o exemplo da frequência 697 Hz, e aqui a frequência 1336.
Quando o telefone você disca, ocorre a união dessas duas frequências, você tem uma frequência única. Por que usam-se duas frequências? Para que a união delas seja tão única que a voz humana não interfira na frequência, senão você estaria falando e o telefone estaria digitando os números, o que não seria correto. Então, basicamente, se você desenvolver um dispositivo que consiga interagir com isso, você pode interagir com um telefone em qualquer lugar do mundo. E essa foi a proposta do trabalho. O projeto foi desenvolvido. Ele é separado em dois grandes grupos, onde nós temos a placa principal, que atende a chamada e envia os comandos na rede, e temos também a placa de acionamento de controles. Ela é capaz de acionar um sistema de alarme, um portão, como a gente vai ver depois, ou então uma simples lâmpada. Esse sistema pode ser acionado, como eu já falei antes, por um smartphone, um celular qualquer que tenha acesso à internet, ou um tablet, por exemplo, ou mesmo um PC. Qualquer dispositivo com acesso à internet vai acessar o sistema e vai ver uma tela parecida com essa. Uma tela bastante simples, depois eu vou explicar por quê. Basicamente nós temos o campo da senha e as opções disponíveis. Se você não tiver um smartphone ou não tiver acesso à internet, você pode usar um celular convencional. Um Nokia, né? Seria mais interessante. Basicamente, então, como é que foi desenvolvido o sistema? Por início de tudo, você não consegue pegar e dizer, eu tenho uma ideia, vou desenvolver um sistema do zero e já saio fazendo ele num programa CAD e mando para produção. Você tem que fazer um protótipo, ou seja, uma placa que equivala ao sistema, mas que seja montada ali manualmente, para que você possa fazer testes e mudar. Então, aqui está mostrando 3 protótipos que foram usados, cada um para uma placa e com suas funções. Partindo do protótipo, e uma vez que ele foi validado, é necessário então começar o desenvolvimento mesmo em softwares CAD para que possa ser elevado a uma linha de produção, para que possa ser gerado um produto final, um produto montado já com os componentes. Então, para fazer isso, foi usado o programa Eagle, que é um programa CAD, facilitando o desenvolvimento. Por exemplo, aqui nós temos uma imagem mostrando as conexões dos componentes elétricos nesse programa. A gente começa colocando, eu quero colocar uma entrada linha telefônica, saída do telefone, eu quero colocar um sensor óptico, e eu vou fazendo as conexões físicas, os fios, só que isso no computador, para que depois eu possa imprimir esse diagrama. Evoluindo o diagrama, nós temos a disposição dos componentes na placa. Poxa, eu preciso definir um local para cada componente, não posso simplesmente jogar eles arbitrariamente nessa placa. Então, cada placa tem o seu componente e um local bastante específico. Por exemplo, aqui temos o local de encaixe do módulo de rede. Então, esse componente tem que estar nesse lugar. Se ele estiver aqui fora, o módulo fica fora da placa. Então, isso não funciona. Tem que ser feito certinho. Nessa tela a gente teve à disposição. E aqui o diagrama já exportado, que seriam as trilhas, as conexões elétricas entre os componentes da placa. Essa parte é a mais importante. Uma vez que você que você imprimiu essas trilhas no papel, por exemplo, papel glossy que a gente usa, nós precisamos partir para o desenvolvimento, ou seja, a transferência dessa imagem para uma placa final. E aqui nós temos uma placa de fenolito que tem 2 lados de cobre, onde você vai fazer a transferência da imagem. Ela precisa ser limpa, então aqui a parte da direita a placa já foi limpada com bombril e álcool. A próxima etapa então é fixar a folha, a folha na placa, é necessário fazer isso. Então nós temos aqui o circuito elétrico, aí nós vamos fixá-lo na placa para que depois seja feito o aquecimento. Esse aquecimento vai fazer com que essa imagem do circuito elétrico passe para a placa. Tem que ter uma folha especial que é um papel glossy para fazer essa transferência. Aqui a placa final, um exemplo de uma placa, ela já tem as trilhas passadas do papel para a placa, só que sempre tem que ser feitas correções. Essas correções são por causa da imperfeição do processo manual. Claro que nas fábricas isso é totalmente diferente, mas como a ideia é fazer em casa, então precisa-se disso. Como nós vamos trabalhar com dois lados, dos 2 lados da placa serão impressos circuito impresso. E o sistema manual disso dá um pouquinho mais de trabalho. Por exemplo, eu não posso imprimir uma imagem em cada lado ao mesmo tempo. Por quê? Porque é um processo de aquecimento. Vai aquecer muito aqui e vai transferir. Se eu virar e quiser colocar aqui, na hora que eu aquecer vai derreter embaixo. Então não funciona. Então precisa primeiro aquecer bem, fixar desse lado, proteger esse outro lado aqui e colocar na solução que vai corroer esse lado aqui que foi feita a impressão. E esse lado vai ficar igual como está aqui. Então aqui nós temos a proteção do outro lado da placa. Depois que você proteger, você coloca na solução de percloreto de ferro, então vai fazer a corrosão. Vai sair todo o cobre que está na placa, exceto onde você marcou com as trilhas. Ou seja, vai sobrar o circuito impresso da placa. Vai sobrar as conexões entre os componentes.
Para fazer o segundo lado, então, que foi desenvolvida uma técnica bastante simples, que é basicamente marcando 3 pontos na placa, fazendo um furo que corresponda ao furo da nova impressão a ser feita. Você pode sincronizar os dois lados. Foi feito 3 pontos e colocado 3 hastes que atravessassem o lado, e depois encaixado cada haste no seu ponto correto. Então a placa ficou sincronizada, um desenho de um lado, um desenho do outro lado. E aqui então a placa final, já no segundo estágio de corrosão, que é uma placa, dá para perceber que nós temos as trilhas principais, que são essas mais fortes, e atrás no fundo são as trilhas que já foram corroídas antes, que sobraram da placa. Então ela tem impressão de circuito elétrico dos dois lados. Por que é necessário dos dois lados? Porque você não consegue, num circuito razoavelmente complexo, qualquer coisa ali de um simples relé já se torna complexo no ponto de vista de fazer o circuito elétrico. Então você não consegue fazer de um lado só, você precisa atravessar a trilha para ela continuar aqui, para daí voltar do outro lado. Porque os componentes se chocam ali, não tem espaço para isso. Senão ficaria uma placa gigante, difícil de trabalhar. Aqui a parte inferior da placa, então, já com os componentes soldados, essa parte de baixo, e também já foi passado verniz aqui, para que não corroa as trilhas, para que não saia o cobre. Tecnologias utilizadas, então, basicamente o Arduino, como foi visto no título. Arduino, então, agora explicando, uma plataforma de desenvolvimento open source, facilita muito o desenvolvimento de hardware e software para esse hardware, então facilita a integração com o mundo externo. Não foi usado o Arduino para desenvolver, e após o desenvolvimento foi retirado o microcontrolador e acoplado aqui na placa. Cada placa tem o seu microcontrolador, que é o que gerencia ela. Isso aqui também, está aqui o Arduino. Programação em C também foi uma tecnologia utilizada. Do ponto de vista de um sistema embarcado, a linguagem C é de médio nível, ela é uma linguagem que facilita o desenvolvimento para esses sistemas, então foi a solução adotada aqui. Aqui nessa tela a gente vê a linguagem C misturada com código HTML e código CSS, que foi usado para gerar aquela telinha que a gente viu no início da apresentação. E as conexões entre as placas foi usado o módulo pronto, o módulo de rede, que funcionaria mais ou menos como uma placa de rede do computador. Ela que faz toda a parte bruta e suja de fazer a comunicação dos pacotes de rede, ficando para o programador a parte só de configuração. Aí sim surgiram os problemas, né, no desenvolvimento do trabalho. Por exemplo, a falta de recursos computacionais ou experiência em relação ao sistema embarcado. A início, você não foi conseguido, por exemplo, captar o som da linha, processar ele e ao mesmo tempo gerar um som com o microcontrolador atual. Se fizesse isso ao mesmo tempo, acontecia isso. Isso aqui é o som da palavra no microfone. Aqui é a onda sonora. E aqui é a mesma onda sonora reproduzida pelo microcontrolador, quando você ativava a leitura da linha e ao mesmo tempo a geração de som. A geração de som ela falhava, dava esses intervalos aqui no meio. Esse intervalo que acontecia aqui no meio é o intervalo da leitura da linha. Então você não conseguia fazer os dois ao mesmo tempo. Para resolver esse problema foi usado 2 microcontroladores, cada um com a sua função. Aqui foi a parte mais complicada, que foi em relação às limitações desse módulo de rede. Ele tem, foi pesquisado, as limitações não são de hardware, mas sim da biblioteca que acompanha ele, a parte de software. Então, ele consegue gerar apenas uma resposta. Quando você faz um pedido GET, você está recebendo apenas uma resposta do navegador. Ele não consegue, por exemplo, gerar várias respostas, como se fosse fazer um download de um arquivo. O arquivo tem 1 GB, mas você não transfere de uma vez 1 GB, você transfere em pedacinhos pequenos. Esse módulo ele só consegue enviar um pedacinho pequeno por vez. Isso restringe a quantia de caracteres que você vai conseguir colocar na tela. Então você vai ter que gerar uma tela mais simples, com limitação de 700 bytes. Então fica bastante difícil de você organizar isso. E uma dificuldade grande foi em trabalhar no modo cliente-servidor ao mesmo tempo. Porque nessa placa principal, ora ela trabalha como servidor, ou seja, ela guarda conexões, ela funciona como um servidor de internet, por exemplo, claro, limitado. E ora ela tem que trabalhar como cliente, ou seja, ela faz um pedido para aquela placa lá que está sempre funcionando como servidor, via rede. Então fazer esse chaveamento, essa mudança de modos foi o que deu bastante trabalho. Precisou fazer algumas alterações na biblioteca, então não seguindo os padrões de programação, mas foi necessário, funcionou, pelo menos resolveu o problema. Mas isso precisa ser mudado também. Limitações da licença Free do Eagle. O Eagle, então, é um software que, como eu falei antes, que vai me ajudar a fazer a parte CAD aqui para desenvolver o circuito elétrico, à disposição deles. Só que a versão Free, ela dá acesso a uma placa de 10 cm por 8 no máximo. Então, a placa pode ser maior, mas os componentes à disposição deles têm essa restrição. Essas duas placas formam o módulo principal, a separação dos 2 microcontroladores, como eu falei antes.
Só que não é possível juntar elas aqui, aproveitar até os mesmos recursos, porque a versão free do Eagle não limita, não permite isso. E como a ideia era usar a versão free, então ficou restrito, foi separado as placas e feito uma interface entre elas. Basicamente um ponto de conexão, que é a mesma interface usada para fazer a gravação do software, é usada para fazer a comunicação entre essas duas placas aqui. E vamos para a parte legal, então, a demonstração do funcionamento do sistema. Como ele é um sistema que pode ser acionado pelo telefone, essa parte eu não vou poder demonstrar aqui, vocês vão ter que acreditar no vídeo que foi feito, ok? Mas está funcionando. E a parte web, a ideia será mostrar aqui. Espero que funcione. Boa tarde, meu nome é Paulo Marcos Trentin, eu sou estudante do curso de Ciência e Computação da UESC Campus de Videira. Eu vou demonstrar agora o funcionamento do meu projeto de TCC, validando então o desenvolvimento das placas. Aqui nós temos a placa principal, que é a placa de controle. Ela atende a chamada através dessa linha telefônica que está conectada a ela, essa linha cinza, e também pode ser atendida a chamada dentro da casa através da linha telefônica branca que está conectada aqui. Esse fio vai conectar ao telefone comum. Ok, uma vez que foi atendida a chamada, é injetado o som na linha para fazer a interação com o usuário. O som ele vem dessa placa aqui, a placa geradora de som. Basicamente é uma placa que faz leitura de um cartão de memória, um cartão de memória comum, e converte o sinal digital das músicas gravadas nesse cartão para um sinal analógico e transmite esse sinal para a linha telefônica, gerando então uma voz ou uma música de acordo com a configuração feita. Uma vez que é recebido o comando correto e validada a senha, é enviado o comando para a placa controladora, através desse cabo crossover aqui. Esse cabo é um cabo de rede de internet padrão, pode ser ligado a um hub, a um access point, permitindo que a comunicação entre essas placas seja feita sem fio. Essa aqui é uma placa de acionamento, ela faz acionamento de até 3 cargas diferentes. No momento ela tem conectado em uma das portas um controle de portão convencional e também uma lâmpada, que quando fechado o curto nos 2 fios da lâmpada, ela acende. Ela é alimentada com uma fonte externa de 5 volts. Essa lâmpada então será usada para demonstrar o funcionamento da lâmpada, mostrando que ela acende e funciona corretamente. São necessárias 2 fontes de alimentação externa, uma para cada módulo, e cada uma delas gera 5 volts. Para testar o sistema, eu vou usar um celular convencional conectado a uma caixinha de som. Essa caixinha de som vai amplificar o som só para que ele possa ouvir aqui durante a gravação. Mas claro que convencionalmente não é necessário conectar esse celular ao dispositivo, só fazer a ligação. Então vou fazer um teste da chamada agora, vou ligar para casa. Vai chamar uma vez o telefone que está conectado à placa principal no fundo, e então o módulo vai fazer o atendimento da chamada. Fazer a chamada. Nesse momento ele está solicitando que eu digite a senha. Se eu digitar a senha errada, vamos ver o que acontece. Ok, ele informou que eu digitei a senha errada, então permitiu que eu tentasse mais uma vez. A senha é 53841. Você quer abrir ou fechar o portão? Então diga-se 1. Se quiser ligar a luz, diga-se 2. Ou para desligar, diga-se 3. O menu de opções traz 3 opções possíveis, sendo elas abrir e fechar o portão, que seria o número 1, tanto para abrir quanto para fechar, número 2 para ligar a lâmpada e 3 para desligá-la. Então vamos fazer o teste abrindo o portão. Beleza, já fiz o que você pediu, vou cuidar da minha vida. Você quer abrir ou fechar o portão? Então diga-se 1. Se quiser ligar a luz, diga-se 2. Ou para desligá-la, diga-se 3. Ok, o menu se repetiu, então dando novamente as opções para o usuário. Mais uma vez então, fechando o portão. Beleza, você pediu, vou cuidar da minha vida.
a luz está ali embaixo. É o código 2. Você pediu, vou cuidar da minha vida. Você quer abrir ou fechar o portão? Então diz 1. Se quiser ligar a luz, diz 2. Ou para desligá-la, diz 3. Vou desligar a luz. Beleza, já fiz o que você pediu, vou cuidar da minha vida. Como pode perceber, nesta versão o sistema repete toda vez a mensagem principal, toda vez que executar o comando. Isso poderá ser configurado nas versões futuras. Ok, então essa é a parte da versão do telefone funcionando. A voz foi gravada com a minha irmã, a voz da minha irmã, Bruna, obrigado. A voz da central. A ideia era tentar descontrair um pouco para não ser aquela coisa mecânica, aquela coisa chata, né? Então foi gravado dessa forma. E agora vamos à apresentação prática, então aqui para vocês verem que aqui funciona também, que não é nenhuma invenção, o vídeo funciona. Ok, é rapidinho, só falta... Eu vou conectar agora aqui o módulo. E está pronto. Ele já está conectado à rede com esse outro módulo aqui, que tem tanto o controle do portão quanto o controle da lâmpada. Então, com o celular, com acesso à internet, nesse caso a rede local, né, que não é a internet, mas a internet, o princípio é o mesmo, um access point que transmite o sinal sem fio, é como se eu tivesse esse cabo conectado nesse celular. Então ele está na mesma rede aqui desse conjunto. Vou esperar carregar aqui. Ok. Colocar a senha. Se eu digitar a senha errada, ele simplesmente não funciona, tem que ter um nível mínimo de validação, né? Ok. E vamos ligar a luz. Como de praxe, nunca funciona ao vivo, só um pouquinho. Tá, faltou só alimentar essa placa, né? Precisei? Bem, obrigado. Tchau. Tchau, tchau. Faltou o básico, né? Ligar a placa. Pronto. Agora vai. Vamos esperar uns 2 segundos. Ok. E liga-se a luz. Então tem a interface. Posso desligar. Tem outro relé que seria conectar a máquina de café. Se quiser deixar o café esquentando quando você chega em casa. Tem a opção de abrir o portão, que ele só dá um clique no controle, de novo. Então está aqui o módulo controle. E vou ligar a luz de novo. Opa, aqui. Pronto. Então o que acontece aqui é que o módulo principal recebe o comando através de rede Ethernet padrão, através desse cabo aqui que está conectado no access point, vem para cá, e ele passa a funcionar de servidor, ele funciona como cliente e manda um pedido para essa placa aqui, através desse cabo amarelo, e essa placa então faz a conexão física da lâmpada, através dos 3 relés que nós temos aqui. Em relação às expectativas do sistema, a conclusão, ele atendeu as expectativas, funcionou, como foi demonstrado aqui, foi possível fazer. A relação custo-benefício é muito boa, um circuito desse, nesse estágio completinho, custa cerca de R$250 para montar, então é um preço bem interessante. E claro, a oportunidade de aprendizagem não tem nem o que dizer. Quem estava por perto conheceu mais ou menos como é que funciona por trás disso, deu para aprender muita coisa, eletrônica, rede, inclusive muitas coisas que eu não sabia, deu para aprender aqui nesse momento de fazer as adaptações e sem dúvida aprendi muito fazendo isso. Em relação a melhorias futuras, tem uma lista gigante de coisas que tem que ser feita, né? Então, como todo trabalho, tem muita coisa para ser melhorada, desde a questão de juntar as placas, desde a questão de desenvolver um aplicativo para Android para facilitar isso, aperfeiçoar o sistema para fazer com que ele seja configurado por um usuário final. Por enquanto ele é só configurado através de código fonte, então a ideia mais tarde é fazer com que qualquer um possa ter um programinha que configura o sistema e instala na sua casa. E assim por diante, permitir que possa instalar um sistema que entre dados por essa placa. Por enquanto ela só está acionando, mas eu poderia ter um sensor de temperatura, um sensor de umidade, eu não sei, fazer algum relacionamento com esses sensores, saber se a porta está aberta eu faço isso ou não. Então isso é uma previsão para o futuro. Integrar o sinal das placas, então para o controle, para que ela possa interagir com o sistema principal. Isso também é interessante, que é a leitura que eu falei agora. É isso, muito obrigado. Bom, parabéns, né, Paulo? Já vem de um tempo que o Paulo vem trabalhando em cima de tudo isso aí e, infelizmente, para quem não acompanhou,
o que o Paulo mostrou aqui é uma parte de tudo que ele andou trabalhando. Né? Se fosse mostrar tudo que você mexeu, né, durante esse tempo, ia horas, né, explicar os componentes e os protótipos que foram desenvolvidos antes até chegar nessa solução final. Eu estou aí como orientador, mas na verdade, durante esse tempo aí, na verdade, eu fui o aluno e o Paulo foi o professor. Né? Desde a época que a gente foi fazer o curso lá em Florianópolis, né, de Arduino, eu não entendi e ficava incomodando o Paulo. O que é isso, Paulo? O que é E incomodando lá. Daí o resultado? O Paulo é professor Pardal, né, no blog dele, no site dele, tem alguns projetos que ele fez. Ensinar a irmã programação, né, medição de temperatura e consertar a máquina de lavar, né, da mãe que estragou e fazer o controle digital de Arduino. Então, meus parabéns. Grande parte do que você usou aí não existe no currículo, né, do curso, então é muito autodidatismo, de aprender as coisas por conta e atrás. Uma coisa que empolga realmente ver essa paixão do Paulo por eletrônica e ir atrás. E várias coisas aí, né, Paulo, que a gente vai continuar estudando. Tópicos mais relacionados também com ciência da computação, análise de sinal, aplicação de Fourier, coisa pedreira. Mas vamos lá. Como eu já tinha comentado contigo antes, né, com relação daí colocar, acho que no trabalho, pelo menos na versão que eu estou, essa parte de demonstração e de resultado final, acho que dá para inserir ainda. Né? E também no futuro realmente a gente estudar na CAI para continuar estudando essa parte de processamento de sinal, análise de Fourier. Essa parte é bem interessante, a parte matemática. Né? Só para terminar, os elogios também, o Paulo fez algumas apresentações, né, tanto na Ciência 76 aqui, quanto a apresentação fora, e também não fui só eu, né, vários outros professores dos grupos ficaram muito impressionados com essa integração de hardware e software, aplicação da área da automação. Então, de novo, mais uma vez, meus parabéns. Obrigado. Bom, Paulo, realmente sobra meio pouco para complementar aí, depois de uma apresentação tão didática, tão simples e tão motivante como você fez para a gente aí, assim como outras que você já fez, né? Mostrando como você saiu do zero, das mãos vazias e chegando num modelo, num protótipo funcional aí pronto para virar um produto. Né? O que eu posso dizer? Eu gostaria de ver a continuidade acadêmica do teu trabalho, porque isso aí tem futuro. Eu acho que isso aí tem tudo para virar artigo, para ser publicado, e isso aí é uma coisa que vai levar o teu nome, vai levar inclusive o nome do nosso curso. Seria uma pena se você não aproveitasse essa oportunidade para partir para o lado da publicação. E não sei se você já tem alguma publicação como Arduino. Não, ainda não. Ainda não? Vai sair do... Tem aquele seminário interno. Sem isso conta, então. Publicação, claro. Mas eu acho que com esses resultados aí você pode mirar mais alto, procurar uma publicação, uma revista, um evento. Acho que isso aí te capacita a isso. E quero te parabenizar, um trabalho muito bem desenvolvido. Enfim, é bem gratificante ver os alunos chegando no final do curso e fazendo esse tipo de trabalho aí, mostrando o robô caminhando, um descompilador, né, Paulo Marlon, um sistema de automação, assim, é muito legal ver isso saindo aí como resultado do nosso trabalho. Obrigado. Parabéns. Bom, eu só
fiquei com uma dúvida assim, Diga, um professor. esqueminha aí. Na verdade não é dúvida, é mais assim um conhecimento. Quando você faz a comunicação do FTP lá, com a tua tela web, que tipo de informação passa? Basicamente você vai passar a URL e dados do formulário, como foi preciso, foi necessário validar a senha, né? Sim. Foi uma parte um pouquinho chatinha aqui de fazer o formulário aqui. Os dados do formulário correspondente à senha mesmo que vão... É legal nessa parte que foi aberto o cabeçalho GET para pegar só o que é interesse, né? Tem muita coisa que dá informação da máquina e isso é jogado fora. Eu pego então só a URL principal aqui, só para validar o endereço, mas para essa aplicação específica a senha e o comando aqui desejado. Nessa versão foi analisada a string mesmo do campo ali, né? Não é do jeito correto, mas devido à restrição de memória precisou ser feita assim. Então eu analiso lá dentro no Arduino a string de qual botão que eu estou recebendo. Daí lá ali naquela plaquinha ali, isso, aqui no... aí tu programou ela para ela quebrar a tua URL. Exatamente. Então é passado, o Arduino recebe através desse módulo, lá ele tem um buffer, né, de entrada, vai ser 700 bytes também, e esse buffer então você vai analisar ali os dados, joga fora o resto e fica só com os dois parâmetros, a senha e o comando, que são dados de formulários normal. Ô Paulo, quanto ao teu TCC tá tudo tranquilo, tudo legal, eu acho incrível esse negócio aí, tipo, a parte de hardware, da eletrônica, né, comunicando com a parte de software, eu acho assim... É muito interessante. Já tive a oportunidade de ver essa apresentação aí, mas muito bom, Paulo. Pô, legal mesmo o teu produto e tomara que se transforme num produto comercial, né? Esperamos que sim. Esperamos que sim. Muito bom, Paulo. Obrigado. O Paulo chegou inclusive uma vez usar Ajax. Sim. Para fazer Para fazer a leitura do sensor de temperatura sem dar um refresh na tela. Dá para colocar Ajax aí também. dá para fazer. Tem mais algum questionamento, alguma colocação na plateia? Só queria fazer uma pergunta. Também entendo um pouquinho da eletrônica. Existe a possibilidade de, futuramente, o teu software retornar alguma informação para a interface do usuário? Essa é a versão futura que eu coloquei por último ali. Por enquanto a placa só envia, né, dados. A ideia é depois fazer a leitura de sinal. Não há nenhuma restrição tecnológica para isso. Então está pronto, é só eu expandir essa placa. Eu posso inclusive colocar, além de 3 saídas que eu tenho aqui, posso colocar em N saídas. Basta eu expandir, aí vem o limite do Eagle, né? Então tem que comprar a licença completa e você pode fazer o que você quiser aqui, porque a parte principal, que é a comunicação entre essas placas, já está pronta, o hardware de interação já está pronto. Então a ideia futura é assim, receber dados e poder fazer algo com isso. E criar inclusive uma espécie de linguagem interna que o usuário possa fazer, baseado nessa informação, nessa fazer o quê? Então, informações de entrada gerando saída. Essa é a ideia futura. Você vai abrir para colaboração ou vai manter ele na tua nova projeto? É uma questão complicada, né? Vai gerar um produto open source, daí tem bastante coisa para fazer. Sim. Pensa em abrir isso aí para a comunidade ou vai manter na tua mão? Eu penso em abrir uma versão, pelo menos uma versão, essa versão aqui para a comunidade, sim. Abrir ele open source, mostrando passo a passo, vídeo a vídeo, etapa por etapa. Vai levar um bom tempo para produzir esse material. Mas a ideia é sim abrir uma área open source só para isso. Porque assim, essa placa aqui, por exemplo, ela está sendo usada aqui no projeto, mas é uma placa de funcionamento independente. Eu posso ligar o computador aqui nela sozinha e mandar comandos no parâmetro, no parâmetro que foi feito, dando a senha e tudo mais. E eu posso trabalhar só com ela, por exemplo. Então eu sempre precisei de uma placa dessa, faz uns 4, 5 anos que eu estava querendo fazer algo assim. Antes de entrar na faculdade tinha algumas coisas que eu queria fazer, acionar um alarme, nunca conseguia. Então essa placa seria a solução para qualquer um que queira acionar algo à distância e seja fácil de fazer em casa, né? E solução barata também, isso aqui é bem barato para fazer. Paulo, depois que tu terminas o vídeo, tu coloca na antena. É verdade. O autor do antena não está mais... Tá certo. Mas vamos tentar... Tá certo, tem que falar com o André, sim. Conversar com ele. Solução caseira. Isso. Interna ali, bacana. Faça você mesmo. Isso mesmo. Viu, Paulo, só uma dúvida, acho que até bem simples. Que nem ali, um exemplo de utilização, você chega em casa, usa o celular, faz a ligação, ela atende, o que você quer fazer? Abrir o portão, ligar isso, né? Isso. Digamos que eu quero fazer isso se o celular no trabalho, eu estou com o notebook tem 3G. Fazer isso por VoIP,
interfere em nada, é o mesmo sistema. Sim, assumindo que o VoIP vai mandar também, no final o VoIP ele vai gerar também DTMF lá por dentro, que é aquelas duas frequências que vão se unir, né? Ele, no final ele vai falar a mesma sequência, a mesma língua. O modo de receber, por ser por VoIP, não interfere em nada. Não interfere em nada. Exatamente, o VoIP vai conseguir fazer essa abstração normal. Até futuramente pode ser implementado, porque o VoIP, você conectando um cabo desse na rede aqui, você pode fazer talvez uma aplicação que já trabalhe direto, aí já tem mais qualidade, maior retorno, porque a linha, como dá pra ver, demora um pouquinho a interação, né? Mas dá pra fazer perfeitamente. Mas o VoIP, né, tem essa comunicação Isso. de volta. Exatamente, dá pra fazer com o VoIP também. Isso me lembrou também do aspecto de segurança, né, que você também cuidou na hora de desenvolver. A questão da linha, da lista, da agenda, número que permite de questão de senha também. Tem essa questão de restrição, precisa ter. A verdade é que a linha telefônica não é segura o suficiente para você confiar assim como qualquer sistema, né? Você fica restrito às senhas. Só que se alguém grampear a tua linha telefônica, ele vai saber a senha. Então você teria que trocar essa senha uma vez por dia, por exemplo, para ser um sistema mais seguro, que também já está previsto. Fica armazenado nessa placa? A placa tem um algoritmo interno, aí dá para desenvolver, né? Tem tantos algoritmos de senha que a senha troca todo dia. Tanto aqui, aí você sabe, ou você tira a senha e coloca no bolso, ou faz alguma aplicação paralela a isso. Ou se no caso fizer o sistema Android, ele mesmo tem um algoritmo interno que gera senha que é igual da casa e troca todo dia. Isso é importante, porque se grampear a linha, você foi. Uma das outras descobertas do Paulo durante o processo foi falha no sistema de senha. Quem tem controle de carro se cuida, né? É perigoso mesmo, bem perigoso. Então, eu acho que com isso encerramos o processo hoje, né? Hoje encerramos o processo. Mas amanhã tem mais. Amanhã tem mais, né?